Bem-vindos ao The Explainer. Hoje vamos mergulhar na ciência por trás de algo que pode ser um verdadeiro salva-vidas para pacientes com câncer, a cannabis. Será que realmente ajuda a controlar aquela náusea incansável da quimioterapia quando todos os tratamentos convencionais falham? Pesquisamos para descobrir. A ideia é começar com o enorme desafio da náusea causada pela quimio. Agora vamos entender a biologia por trás da náusea. Em seguida, vamos explorar os tratamentos convencionais, além da alternativa dos canabinoides, o que os estudos clínicos recentes mostram, e, por fim, faremos uma avaliação cuidadosa dos riscos e recomendações. Para começarmos, precisamos entender o problema principal, a CINV, que significa náusea e vômito induzidos pela quimioterapia. Para muitos pacientes, isso não é simplesmente um efeito colateral comum, mas sim uma batalha constante, quase tão difícil quanto o próprio tratamento oncológico. Agora pense um pouco sobre esse dado. 1/3 dos pacientes enfrenta essa dificuldade. Mesmo usando os remédios anti-náusea mais modernos e eficazes, 1/3 dos pacientes em quimioterapia intensa ainda sofre com náuseas fortes e sem controle. Isso não é raro, é uma falha enorme no tratamento moderno do câncer. E olha, não estamos falando só de um mal-estar leve. A náusea descontrolada causada pela quimioterapia arrasa a qualidade de vida do paciente. Pode significar mais idas ao hospital e, nos casos mais graves, forçar o paciente a interromper a quimioterapia que pode salvar sua vida. Para entender como combater isso, precisamos entender por que isso ocorre e o que acontece no nosso cérebro. Pense na náusea como um sistema de alarme do seu corpo, um sinal de alerta que indica que algo está errado. O problema é que a quimioterapia pode ativar esse alarme de forma equivocada. Lá no seu tronco cerebral, existe uma região chamada Zona de Gatilho Quimiorreceptora, ou CTZ, que funciona como um posto de segurança. Essa área monitora constantemente o sangue, buscando sinais de toxinas ou substâncias perigosas. Quando ela detecta os medicamentos da quimioterapia, dispara rapidamente um alarme químico para o cérebro. Como a serotonina, que manda um sinal urgente para o centro de vômito do cérebro. Esse centro então ativa um botão, causando aquela intensa sensação de náusea e o reflexo de vomitar. Para interromper essa cadeia, a medicina moderna criou um arsenal de remédios. Mas como você vai ver, mesmo nossas melhores armas têm falhas. Nosso foco atual é combater essa cascata de frente, com remédios que bloqueiam o sinal da serotonina e outros que agem em vias completamente diferentes. E eles costumam ser ótimos para impedir o ato físico de vomitar. O grande problema? Eles são muito melhores para controlar o vômito do que para lidar com aquela sensação terrível, constante e incômoda de náusea. Além disso, tem seus próprios riscos, como problemas no ritmo cardíaco ou interações ruins com outros medicamentos. E é exatamente nessa lacuna que surge esse desafiante controverso, os canabinoides. Apesar de parecer algo novo, o uso da cannabis na medicina tem uma história fascinante que remonta a milhares de anos. Nossa, que montanha-russa tem sido essa história! Já tem registros do uso para dor lá na antiga China e até foi encontrado com uma múmia siberiana com câncer de mama. Mas no século XX foi proibido só para voltar nos anos 80, quando uma versão sintética do THC foi aprovada para esse exato propósito, combater CINV. E claro, a onda de legalização médica desde então trouxe o cannabis de volta com força total para pesquisas sérias, o que abriu um leque enorme de possibilidades. Mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes e também complicadas. Existe um paradoxo com a cannabis chamado efeito bifásico, que é uma faca de 2 gumes. Em doses baixas e controladas, ela é ótima para combater a náusea e trazer alívio. Porém, em doses altas, pode causar justamente o contrário, enjoo e vômito, que são exatamente os sintomas que queremos evitar. Ou seja, acertar a dose é fundamental e faz toda a diferença no tratamento. Então isso nos leva ao ponto principal. O que as evidências concretas realmente mostram? Vamos ver como a cannabis se saiu nesses difíceis testes clínicos para CINV refratário, ou seja, para pacientes em que os remédios padrão simplesmente não funcionaram. Os dados de um grande estudo australiano são impressionantes. Resposta completa significava sem vômito e sem precisar de resgate. Quem usou óleo com THC e CBD equilibrados teve quase 25% de resposta. Já o placebo, só 8%. Basicamente, era 3 vezes mais provável ter alívio total. Com o tratamento com cannabis, o resultado foi realmente enorme. Quero reforçar esse ponto porque é muito importante.
Lembre-se sempre de quem eram esses pacientes. Não era a primeira vez que tentavam, eram os casos mais difíceis, os mais complicados de tratar. Pessoas para quem os melhores remédios, aqueles oficialmente recomendados, já tinham falhado completamente. Ou seja, estamos falando de uma situação realmente crítica, onde as opções tradicionais não funcionaram. Mas, se isso já é impressionante, o próximo número que vou compartilhar pode ser ainda mais revelador e impactante. 83% escolheram continuar com o tratamento de cannabis. Isso diz muito, né? Mostra como foi a experiência real deles. Mas vamos ser sinceros, a eficácia é só metade da história. Precisamos ter uma visão equilibrada, e isso inclui falar dos riscos. Não é uma bala de prata, e é crucial entender os efeitos negativos possíveis. Os mais comuns são aqueles que você imagina: sedação, tontura, talvez desorientação ou boca seca. Para a maioria dos pacientes nos estudos, os efeitos foram leves e controláveis. O ponto-chave é que dependiam da dose, então bastava ajustar o remédio para evitar problemas. Mas há um risco estranho e grave, a síndrome hiperemese canabinoide, ou CHS. Uso prolongado e em alta dose pode causar ciclos fortes e recorrentes de vômito, que são muito debilitantes. Isso complica porque vai contra o benefício esperado do tratamento. E, no momento, a única cura conhecida é parar de usar cannabis completamente. Então, o que isso significa para nós, né? Qual é a conclusão dos especialistas? Bem, após analisar todas as evidências, a American Society of Clinical Oncology concluiu que, para esses casos realmente difíceis e refratários de CINV, adicionar canabinoides ao tratamento normal do paciente pode melhorar o resultado. Mas, e esse é um grande mas, você precisa ler as letras miúdas. Isso é chamado de recomendação fraca, baseada em evidências com certeza moderada a baixa. Mas isso não significa que não funcione. É só o jeito da comunidade científica ser cautelosa. Eles basicamente dizem: ei, isso parece muito promissor, mas precisamos de pesquisas de ponta para ter certeza total. E isso deixa a grande pergunta, né? Estamos vendo o começo de uma nova ferramenta de precisão para ajudar pacientes que não respondem a mais nada? Ou é uma solução super complexa, em que só estamos arranhando a superfície dos riscos? Por enquanto, a evidência é promissora, mas o veredicto final ainda está por ser escrito. A ciência continua.